Ô, professora, o meu filho está precisando de fazer um exame de urina. Então, será que eu não posso deixar esse frasquinho aqui com a senhora? E a senhora não pode colher a urina para mim e depois eu pego? Se não der a senhora, se for muito incômodo, quem sabe a senhora pode pedir para a diretora ou para a coordenadora ou alguém aí para colher o frasquinho de urina e depois eu pego com vocês. Tudo bem? E aí, professor? E aí, diretor? Coordenador? Isso já aconteceu com você? Bem, eu começo nesse vídeo te fazendo a seguinte pergunta. Criança doente pode ficar na escola? Bem, esse é um assunto bastante polêmico e a gente tem muita coisa para discutir. Te espero lá! Olá, professor! Olá, diretor, coordenador, seja você quem esteja me assistindo, que bom estarmos nesse encontro de hoje, onde nós vamos falar sobre uma questão bastante intrigante no nosso cotidiano e principalmente as escolas de educação infantil. Eu quero focar muito a questão da escola de educação infantil. Você já se deparou com uma situação como essa? Bem, eu posso te dizer que eu já me deparei de fato com essa situação em específico. Eu não sei se eu já me contei em alguns vídeos anteriores, mas eu quero voltar a contar essa história para vocês. Quando eu estava trabalhando na escola de educação infantil como assistente social, esse fato aconteceu comigo, mas não diretamente comigo. Eu estava lá na sala lá da direção, de repente chega a professora, ela entra na sala e fala o seguinte, olha, até constrangida, esse pai aqui veio me trazer esse saquinho de urina pedindo para que eu coletasse a urina do filho dele, porque ele precisa fazer um exame de saúde. Ela veio, ela já sabia a resposta para aquilo, mas ela veio porque de tão absurda atitude que ela achou daquele pai. E ele colocou o pai ali junto comigo, a diretora não estava naquele momento, nem a coordenadora. Eu disse assim para esse pai, seu filho precisa fazer o exame? Precisa. Então, o senhor vai levar seu filho para casa, vai coletar a urina dele e depois o senhor traz o seu filho para a instituição. Coletar a urina não é função da escola, é função dos pais. E isso aconteceu e eu presenciei isso. Então, quando a gente está na educação, a gente acha que já aconteceu de tudo, mas na realidade ainda tem muita coisa por vir. Tem muita coisa absurda que a gente já presenciou, que você deve ter presenciado, eu presenciei e ainda vai ter muito mais. Então, nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Eu quero falar hoje, a gente pode ficar com criança doente dentro de uma instituição escolar? Não, de maneira nenhuma. Por que nós não podemos ficar com uma criança doente, adoecida dentro de uma instituição escolar? Primeira coisa, o fato de você ficar com uma criança, por exemplo, principalmente os pais de educação infantil, são as crianças. A educação infantil hoje você pode matricular uma criança dos 4 meses em diante e até os 6 anos de idade. Do 0 aos 3 anos de idade, o sistema imunológico dessa criança ainda está em formação. E o que acontece? É muito comum essas crianças ficarem adoecidas. Justamente por quê? Porque tem contato com outras crianças. E nesse ambiente onde prolifera doenças, bactérias, vírus e tudo mais, a criança está à mercê de vir a contrair alguma doença. E o que acontece? Vai ser muito comum crianças adoecerem e precisarem de ser socorridas. E o que acontece? A instituição, ela atende a criança, mas quando ela está bem. Quando ela está debilitada, ela não pode permanecer com essa criança. Parece uma coisa óbvia, mas não é. O que eu estou falando não é óbvio, porque isso acontece. E muitos pais, por conta do trabalho, por conta de uma série de coisas, às vezes acontecem de quê? A criança está com determinado sintoma e ela mesmo assim leva a criança para a escola. Às vezes ela evacuou, ela já teve um quadro de diarreia que pode contaminar outras crianças, ela vai lá e leva a criança. Ou ela teve um pico de febre e já leva a criança para a instituição, seja de tempo integral ou meio período. E ainda avisa o professor, olha, eu dei um remedinho, se der febre, aí qualquer coisa você me liga, ou não, eu vou ter que viajar, mas assim, eu já mediquei, ou às vezes a instituição
tem pai que quer levar o medicamento para a instituição, essas coisas podem acontecer? Não. Por que não pode acontecer? Primeira coisa, por que criança não pode ficar doente na escola e frequentar, eu quero dizer, frequentar debilitada? Porque na realidade é uma violência, uma violação, uma negligência com relação à saúde da criança. Então, todo diretor, coordenador, professor que compactua com isso, e o que ele está fazendo? Ele está colaborando, ele está assistindo essa negligência. E ele está violando o artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Porque é uma questão de omissão. Eu não posso ficar com uma criança debilitada porque o pai está trabalhando. A criança não pode ficar com febre, o professor ficar medicando a criança, a instituição não pode medicar a criança. Aí vai lá o professor dar um medicamento para baixar a febre e ainda mais, se for uma questão viral, ela pode comprometer tanto o educador que cuida das demais crianças, como também as outras crianças ali. Então vira aquele foco de doenças que vão sendo transmitidas pelo ar, pelo contato e tudo mais. Então, isso está completamente errado. Então, como que a instituição ela tem que proceder nessas situações? Primeira coisa, protocolo. A instituição, toda instituição, aqui eu estou focando na educação infantil porque é muito comum as doenças, as crianças ficarem debilitadas por conta do sistema imunológico delas. Mas também isso pode acontecer no ensino fundamental. É lógico que com menos frequência, porque a criança já criou, já formou seu sistema imunológico. Mas focando na educação infantil, toda escola precisa criar um protocolo para lidar com essa questão das doenças. E esse protocolo é importante que ele seja construído coletivamente. Você pode trazer essa questão do protocolo dentro do conselho escolar, vocês discutirem com os pais e apresentarem, elencarem as doenças, o que vocês vão trabalhar, quais são os comportamentos de uma criança que o pai e a mãe têm que observar, que é característico de uma doença transmissível e que a criança não pode frequentar a instituição. Então, quando a instituição começa a ter esse olhar, começa assim, a trabalhar com a família mesmo, ela não vai ter problemas, de maneira nenhuma. Toda instituição que lida e dialoga com a família, isso vai ser de um dia para o outro. Por quê? Porque você explicou a problemática, os problemas que vocês vivenciam no ambiente coletivo, vocês refletiram, apresentaram as doenças, pontuaram e elencaram os comportamentos e atitudes que tanto a instituição vai tomar, como os pais têm que tomar, no sentido de se precaver, de não permitir que a criança frequente a debilitada. Então, nesse momento, um diálogo está acontecendo entre vocês. Então, ambas as partes têm ciência daquilo. Então, é uma questão de educação. A escola tem que ajudar a educar a família nesse sentido. E muitas famílias precisam ser educadas, sim. Depende da comunidade, seja uma escola pública ou uma escola particular. Depende de uma comunidade que cuida mais, um grupo de pais que cuida mais dessa criança, ou você vai encontrar pais que são mais negligentes. E a escola nunca pode deixar de assumir para ela. Então tá trabalhando, eu não achei, eu não sabia o que eu ia fazer, então a criança foi ficando. E ela foi ficando horas, com febre, a febre pode subir, pode vir a criança ter uma convulsão. Então, tudo isso está equivocado. Então, o primeiro passo dentro de uma instituição é o quê? Montar um protocolo. Protocolo para quê? Onde você lista essas doenças, mas de uma maneira democrática, onde você conversa, você estuda, você pesquisa, você pode trazer profissionais de saúde para te ajudar nesse processo, e aí você monta como você vai trabalhar nesse sentido. E aí você só tem a ganhar. Você que é educador dentro de uma instituição, você só tem a ganhar. E uma coisa que eu já observei muito é um medo muito grande dos educadores de lidar com os pais, de falar o não, de explicar que não pode frequentar nessas condições. Então, isso é um trabalho de educação que dentro da própria instituição, com os funcionários da instituição, precisa ser rompido, quebrado. É a questão de entender, de educar os próprios profissionais, que eles, nem diretor, nem educador, nem nenhum tipo de funcionário pode colaborar com qualquer tipo de negligência, ou não pode ser omisso com a situação de negligência da família. Então, tá doente, não pode frequentar. Ponto final, não tem como fazer mais nada. Então, instituição, escola, você que está me assistindo nesse encontro, se você não tem um protocolo, bora lá para começar a fazer. Então, comece a sentar, reúne um grupo aí dentro da sua instituição, com o diretor, com gestão e tudo mais, e vamos montar um protocolo. Para que é uma forma de você garantir, proteger a criança que está dentro da instituição e uma forma de você educar a família, certo? Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo.
Se você quiser continuar nos acompanhando, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso site, que é o www.frones.net.br. Lá você vai encontrar cursos, conteúdos, textos, vídeos, muito material interessante que vai ajudar você que é educador, você que é pai. Também você pode nos encontrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no podcast e no YouTube, Alex Ferreira e Ana Paula Nogueira, certo? Eu quero agradecer você que está assistindo esse vídeo. O que você achou desse vídeo? Se você curtiu, dá uma curtida aí se você gostou. Se você quer compartilhar alguma coisa, algum fato que aconteceu na tua escola, manda pra gente que a gente responde seu comentário. Eu fico aguardando você aí pra gente começar a criar um diálogo aí. Quero mandar um beijo, um abraço para todos que têm nos acompanhado pelo Facebook, pelo YouTube, que têm curtido as nossas postagens. Espero que a gente esteja ajudando realmente vocês. Se vocês têm algum problema dentro da sua instituição, mande pra gente que a gente pode estar trocando ideias. E esse foi mais um Ideias que Educam, para justamente ajudar você, educar você dentro da instituição e ajudar você a educar os pais, certo? Um beijo de coração, um forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau!